Bom dia a todos. Estou começando nosso café da manhã do IEP. Hoje aqui nós temos a presença do nosso convidado, Antoninho Caron, que é doutor em Engenharia da Produção, Inovação e Tecnologia da UFSC, mestre em Desenvolvimento Econômico na UFPR e graduado em Administração de Empresas e Filosofia pela FAI. Presidente do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, o CIE-PR, gestão 2022-2024. Vice-presidente da Associação Comercial do Paraná atual, membro do Conselho Universitário da UFPR, do Conselho de Planejamento e Administração da UFPR, representando comunidade por indicação da ACP. Professor de Economia e Negócios Internacionais da FAI, Centro Universitário, de 75 a 2021, 34 anos de serviço, tendo exercido a atividade de professor, diretor de graduação da FAI Business, coordenador do programa de mestrado e coordenador do curso de administração. Antoninho Caron é membro do Conselho de Comércio Internacional da Federação das Indústrias do Paraná, membro do Conselho do Comércio Exterior da Associação Comercial do Paraná, secretário de Comércio e Turismo de Curitiba entre os anos 93 e 1997, diretor-geral da Secretaria de Estado de Planejamento do Paraná de 1997 a 2001, diretor-geral da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio do Paraná de 1985 a 1987, coordenador do programa de mestrado da FAI de 2008 a 2010, coordenador do curso de administração da FAI de 2010 a 2012, diretor de pós-graduação da FAI de 2012 a 2015. Antoninho Caron também tem publicações: livro Globalização, Organizações e Estratégias Empresariais, São Paulo, editora Atlas, artigos diversos em livros e revistas e jornais. Antoninho Caron, seja bem-vindo à Casa da Engenharia e o palco é seu. Vamos lá. Você já gerou aí. Já gerou? Não, mas tá bom. Você vai precisar do... Eu acho que sim. Aí eu faço tudo por aqui. Bom, muito bom dia. Eu acho que o nosso presidente exagerou, ou quem mandou o currículo exagerou. Eu só sou um estudante. E eu sempre me classifico como um estudante de desenvolvimento econômico. E fico muito feliz por estar aqui compartilhando e convivendo com vocês. Eu quero começar esse café da manhã lembrando um poeta, o Goethe, até porque tem vários aqui de descendência alemã, e o Goethe sempre dizia: quando nós repartimos o pão ou repartimos um café, nós saciamos a fome. Quando nós repartimos ideias, nós nunca mais permanecemos os mesmos, porque as ideias transformam e as ideias transformam a nós e transformam o mundo. E daí eu lembro de um filósofo francês, o Michel Coste, quando ele dizia construir o homem e o mundo. Quando nós ajudamos a transformar o ser humano, nós ajudamos a transformar uma sociedade e ajudamos a transformar o mundo. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso presidente do Instituto de Engenharia do Paraná pela oportunidade de trazer algumas ideias. Muito obrigado. E parabéns pela sua posse no dia 28. Eu estava programado para estar presente, mas eu tinha uma reunião do Centro de Integração Empresa-Escola Nacional e, no retorno, o trânsito me impediu de chegar a tempo.
E eu fiquei constrangido de chegar só para o coquetel, e daí eu disse, não, como eu vou estar dia 18, eu cumprimento dia 18, mas ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a diretoria que toma posse junto, e particularmente cumprimento a cada um dos senhores, das senhoras, pela oportunidade de estarmos aqui junto. Dito isto, eu vou fazer uma pequena inversão. Eu preparei um improviso aqui, para que eu não me perca, mas vou fazer duas inversões, até porque quando eu vinha para cá, eu vinha lembrando que em 1970, se vocês lembrarem, quando o Brasil comemorava a Copa do Mundo, nós cantávamos uma canção 90 milhões em ação. Se nós lembrarmos hoje, 70 para 2023, são 53 anos, eu sei que aqui eu não posso cometer nenhum erro de matemática e de aritmética, mas se eu fizer, vocês atribuam a minha ingenuidade de formação e vocês valorizem os seus sábios conhecimentos de matemática. Mas hoje nós temos mais de 220 milhões de brasileiros. Nesta mesma análise, e no meu último slide eu vou voltar a esse assunto, nesta mesma análise, em 1970, portanto, quase ontem, nós tínhamos uma população mundial de 2,5 bilhões de habitantes. Hoje, nós temos uma população mundial se aproximando a 8 bilhões de habitantes. Isso significa um mundo que mudou profundamente ao longo da história. Feito esses dois comentários, e depois eu volto no último slide a esse assunto, eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu vou fazer dois comentários com os senhores, com as senhoras, sobre o seguinte assunto. Primeiro, eu vou tratar do Centro de Integração Empresa-Escola, e depois eu vou fazer um comentário sobre algumas transformações do mundo, e vou aproveitar o presidente, o meu chefe na associação comercial, o presidente De Geroni, e o Paulo, que estão aqui, fazer dois comentários, porque eu tenho prometido ao De Geroni que a gente realiza oportunamente um seminário sobre a nova ordem econômica mundial, ou sobre a nova desordem econômica mundial, e eu acho que é muito mais desordem do que ordem, e eu vou comentar isso no final. Mas nós temos uma transformação muito intensa e, às vezes, muito violenta da sociedade mundial. Mas, primeiro, eu vou comentar sobre o CIE. Se vocês me permitirem, vou fazer uma primeira pergunta. Alguém de vocês, ou quantos foram estagiários do CIE ao longo da sua história de vida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Muito obrigado. Então, eu quero dizer que vocês dignificam a história. O Centro de Integração Empresa-Escola, eu botei um nome bonito, mas eu botei um nome bonito porque daí eu não precisava falar muito, e o próprio nome diria muito das coisas. Mas, opa, está melhor agora que eu descobri. Eu vou me acostumando a essas coisas, falta de experiência. Você falou que eu tinha 36 anos, ou 30 e 20. Não, são 46 anos de aula na FAI. Além de ter dado cursos em pós-graduação na PUC, na Federal, no Positivo. Então eu, como professor, eu tenho só 46 anos. E como executivo, eu tenho mais de 50. Então, eu dei um título de Desafios Profissionais em Tempos de Economias Abertas e tal. E
Opa. Eu queria falar primeiro sobre o CIE. Foi criado em 14 de agosto de 1967. Portanto, este ano, dia 14 de agosto deste ano, de 2023, nós completaremos 56 anos de vida. Ao longo da nossa história, e ele foi criado por um grupo de empresários, de profissionais liberais, alguns engenheiros, e de professores, na época, universitários. E o objetivo fundamental era, vendo o aluno egresso de uma faculdade e querendo adentrar ao mercado de trabalho, ele ainda não sabia como ir para uma empresa ou como começar a sua atividade profissional. Então, o Centro de Integração Empresa-Escola foi este elo de ligação entre a formação teórica da faculdade e a vivência prática. Eu conversava esses dias com um médico, tem 50 anos de formado, e ele me dizia, há 50 anos atrás, quando eu estava terminando o curso de medicina, eu não sabia como chegar ao primeiro hospital e adentrar. Eu fui no CIE, e o CIE me gerou a oportunidade do primeiro estágio no Hospital de Clínicas. E essa mesma experiência, esses dias eu fui abastecer o meu carro num posto, e daí eu estava com o botão do CIE, e o menino que me atendeu disse, você trabalha no CIE? De vez em quando eu vou lá e presto algum serviço. Daí disse, eu estou aqui, nesse emprego aqui, graças a um curso que eu fiz no CIE, e eu comecei a minha vida profissional inspirado pela atividade de vocês. Então, o Centro de Integração Empresa-Escola, nós temos hoje um programa que nós chamamos de o Programa de Aprendizagem. No Programa de Aprendizagem, eu trabalho neste momento com 5.857 aprendizes. Desculpe, 6.857 aprendizes, que é o que a gente fechou ontem. São menores de 14 a 18 anos, e quando são portadores de algum tipo de deficiência, não tem limite de idade, onde nós pegamos esse pessoal e damos informações sobre como se comportar numa entrevista, como conversar, como usar as palavras mágicas, bom dia, boa tarde, com licença, sim senhor, sim senhora, como respeitar as pessoas de boas maneiras. Informática, comunicação, então nós trabalhamos estas coisas com os menores aprendizes. Ele permanece um ano, são 1.280 horas de capacitação. 400 horas teórica que ele fica conosco e 800 horas que ele passa dentro da empresa com supervisão nossa e dos recursos humanos da empresa. Portanto, depois de 1.280 horas, ele está preparado para o mercado de trabalho. Nós vamos ter uma formatura agora em Ponta Grossa, dia 19. Nós vamos ter uma formatura em Maringá, também dia 19, coincidentemente. Temos algumas empresas que nos contratam. Um dos exemplos nossos muito é a Pormade de União da Vitória, que a gente já vem trabalhando vários tempos. Então, temos aí espalhados pelo Paraná inteiro e vai aparecer num outro slide. Nós temos um programa de estágio. No programa de estágio, ao longo da história, dos nossos 46 anos, se eu somar estagiários e aprendizes, nós já atingimos mais de 1.600.000 pessoas, estagiários e funcionários treinados ao longo do tempo. Eu faço um cálculo sobre
considerando que cada família, ao longo do tempo, tivesse 5 filhos, 5 dependentes, 1.600.000 por 5, nós já atendemos mais de 8 milhões de pessoas dentro do Paraná ao longo da nossa história. Então, é uma coisa que nos deixa muito gratificados por estarmos trabalhando com aquilo que de mais nobre uma sociedade tem, que é o ser humano. Nós trabalhamos com programas sociais, que são cursos livres, curso de treinamento, curso de capacitação, e que trabalhamos muito com as prefeituras, com associações comerciais, em alguns casos, com diferentes entidades de classe. Temos um interesse muito grande em nossa proximidade, nessa cooperação com o Instituto de Engenharia, porque acho que nós podemos somar muito nessa transformação do ser humano. E trabalhamos com nos programas sociais, eu tenho um programa que a gente conduz sábado de manhã, aliás, estão convidados, se um dia vocês quiserem. Sábado de manhã, nós reunimos famílias em conflito, pai, mãe, marido, mulher, e damos uma orientação de como negociar conflito dentro da família. O objetivo é unicamente social, unicamente apoiar. E é muito interessante, o pessoal chora, conta a história e tal, e o que é mais interessante que o pessoal contando, diz, nós desaprendemos a conversar. E mais interessante do que quando eles dizem nós desaprendemos a conversar, nós estamos na sala, um do lado do outro, no café, um do lado do outro, e mandando mensagem por esse trem. Ou, como minha mãe dizia, este mischereto, ou essa coisa. É muito curioso, e eu também vou, como o celular foi criado, a comunicação foi criada para nos aproximar, e como ela nos divide e nos separa. Então, nós encontramos muito, aos sábados de manhã, esses programas sociais que a gente dá uma orientação e assistência, e temos os cursos livres que eu já mencionei. Esse retrato aqui é de uma formatura que nós tivemos recentemente, só para mostrar. Vamos passar isso. Opa, eu quero ir para frente. Hein? É o de baixo? Então, aqui eu já contei de como ele foi criado, pela sua origem, então isso já está, mas basicamente foi empresários, entidades de classe, professores de nível universitário de nível médio, que entenderam como necessidade. Para nós entendermos como é que eu sou controlado, eu tenho hoje uma Assembleia Geral, aliás, que tem 78 membros. Eu tenho um Conselho Deliberativo, que manda em mim, que são compostos por 14 membros, são os ex-presidentes e 7 membros eleitos, portanto, eu tenho um Conselho Fiscal, que são 5 membros. Eu tenho uma diretoria executiva, que coincidentemente, temporariamente, está comigo, que eu também tenho 7 diretores, 7 outros componentes. Um deles é o Eugênio Stefanello, que é membro aqui de vocês, membro do Instituto de Engenharia, e eu tenho uma superintendência que... Então, esse é o nosso quadro, e eu presto contas, mas mais do que termos uma Assembleia Geral, um Conselho Deliberativo, um Conselho Executivo, esse tipo de coisa, eu tenho uma sociedade que me cobra. Os prefeitos me cobram, as entidades de classe me cobram, as universidades me cobram, os reitores me cobram e, principalmente, o estudante me cobra uma oportunidade. E, curiosamente, pela primeira vez na história do CIE, nós temos hoje mais vagas ofertadas pelas empresas do que as universidades.
Eu não sei o que aconteceu. A pandemia recolheu o estudante para a universidade e agora ele está esperando que ele saia da bolsa de canguru da mãe e volte para o mercado de trabalho. Mas nós estamos com uma crise, está faltando trabalhador. E eu tenho conversado com muitos empresários, tanto aqui quanto do interior, todos eles têm me dito que eles estão com o mesmo drama de faltando de mão de obra especializada. Só para a gente ter uma ideia, tenho uma sede administrativa hoje perto da Igreja do Perpétuo Socorro, que me dá uma inspiração cósmica. Eu tenho do outro lado um time que eu torço para que ele se recupere e se torne brilhante novamente. Embora às vezes ele é acolhido pela surpresa do 52º minuto, quando ele já comemorava o empate ou a glória, ele é surpreendido, mas faz parte, mas ele me tira energia, mas eu procuro transferir a energia cósmica da igreja para esse time glorioso que é o Curitiba, porque eu quero que ele seja forte e positivo, para que a sociedade paranaense merece 2 bons times, o glorioso Atlético e o Alto da Glória também, além de respeitar muitos paranistas para que eles não sofram mais do que o necessário. E tem uma sede em frente à universidade, à reitoria da Universidade Federal, que é um prédio que nós compramos há 2 anos, onde eu tenho uma circulação nesse prédio de mais ou menos 700 pessoas por dia menores aprendizes. Ali é essencialmente um centro de treinamento. Estão convidados para visitar. Eu tenho ali um centro de treinamento para menor aprendiz. No interior do estado, temos 39 escritórios próprios, 10 próprios e alguns alugados. Temos 28 polos de distribuição e atendemos hoje todos os municípios. Eu estou colocando isso para dizer, independente de onde estejam as suas empresas, as suas áreas de influência, nós podemos hoje atender nos 399 municípios paranaenses. Então, programas de estágio, que eu já coloquei, hoje nós devemos terminar esse mês de maio com mais de 29 mil de estudantes, a nossa meta é chegar próximo aos 30 mil, e sonhamos em chegar ao final deste ano com 35 mil estagiários, e no ano de 2024, 40 mil estagiários e 10 mil menores aprendizes. Então, é por aí que nós precisamos estar trabalhando. Cursos livres de capacitação, estamos implantando ensino à distância. Jovens em Ação, que é um programa de orientação, de assistência e de apoio, e programa de Família em Ação também, que é o programa. Algumas ações que a gente tem... De vez em quando eu brigo com esses... Essa fotografia aqui eu trouxe para mostrar um pouco da nossa sensibilidade humana. Quando aconteceu aquele episódio em Blumenau recentemente, quando houve uma ameaça no dia 20 de abril, que houveram algumas manifestações e tal, nós poderíamos ter feito uma propaganda, poderíamos ter feito várias coisas, mas nós pegamos os menores aprendizes do norte do estado, da região de Maringá, e fizemos um abraço na igreja de Maringá. E tiramos um retrato. Eu sou do tempo do retrato ainda, né? Então eu tirei um retrato dos meus 75 anos, me permite recuperar isso. Eu tirei um retrato para mostrar
a sensibilidade humana, o valor humano no abraço, independente desta ou daquela religião, o respeito à diversidade religiosa, o respeito às diversidades, e é muito curioso, eu vou fazer uma interpretação da minha maneira, mas é também baseado em outros livros de filosofia. Eu sou recém-formado em filosofia também. É outro mais nada. Eu tenho um Deus único, um Criador único, mas eu tenho várias crenças. E se eu olhar, eu tenho várias crenças. Portanto, todas as crenças, todas as religiões são válidas desde que elas valorizam e promovam o ser humano na sua dignidade, no seu valor. Então, temos um Criador, mas é por isso que nós fizemos esse abraço na igreja de Maringá e não em outras igrejas. Aqui eu tenho feito visitas, mais aqui visitas às universidades, a prefeituras, associações comerciais, entidades de classe, divulgando e falando da importância do trabalho que nós fazemos na promoção e valorização do ser humano. Então, é só isso, não tem outra finalidade. Esta é uma reunião de Florianópolis, o dia da tua posse. Eu estava em Florianópolis e estava reunindo com os centros do país inteiro, discutindo algumas coisas comuns, só para mostrar que... Descobri que tem uma bolinha aqui. Essa é uma reunião que eu tenho feito internamente. Eu faço planejamento estratégico, buscando consultorias externas, embora a minha área pessoal seja da área de planejamento também, mas eu também faço auscultando os saberes internos para desenvolvimento e evolução. Aqui mostrando apenas a figura que vos fala, o superintendente, que é o meu chefe, e a área de recursos humanos, porque eu estou trabalhando muito com essa valorização. Há algumas palavras que nos orientam muito sobre os rumos, que é ser humano, valorização, fraternidade, compartilhar, vida, saber, algumas ideias de como a gente procura evoluir um reconhecimento puramente da Assembleia Legislativa, assim como eu estou tendo a oportunidade de conversar com vocês. A Assembleia Legislativa, em dezembro, nos convidou para fazer uma palestra na Assembleia Legislativa sobre o papel e o envolvimento, e daí nos deram aí um certificado. A mesma coisa, a Prefeitura de Curitiba deu oportunidade. E alguns números que a gente tem, desses números que eu estava mencionando. Deixa eu ver aqui, aquilo que nós tínhamos em 2019, antes da pandemia, aquilo que nós tínhamos em 2022, durante a pandemia, aquilo que nós realizamos em 2023 e onde nós estamos agora em 2024, aí com 5.800, caminhando para 6.800 aprendizes, e caminhando agora para 28.000 estagiários, que aqui uma imagem onde é que nós estamos. Eu vou para o quadro seguinte, porque ele me dá uma ideia melhor, num número. Onde é que eu tenho menor aprendiz hoje? Qual é o potencial que nós temos? Então, se nós olharmos essa ideia do menor aprendiz... se nós olharmos a ideia do menor aprendiz, eu tenho um total de 65.000 menores aprendizes potenciais para serem atingidos.
Na agricultura, nós temos 1.500.000, no comércio 15.700, na indústria 24 a 25 mil, em serviços 19 mil e em transportes 48 mil. Deste mundo, nós estamos atendendo hoje 37% na indústria, nós estamos atendendo 20%, o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, 34% aqui na área de serviços, na área de comércio. Isso é o que nós estamos fazendo nos nossos 6.000 estagiários. Quer dizer, há um mundo enorme ainda para ser desenvolvido. Esse número passou. Aqui nós mostramos dos programas sociais, como nós estávamos em 2019, 2020 a pandemia, 2021, 2022 e agora em 2023 que nós queremos ultrapassar aqui os 30 mil. Dito isto, daí eu chego naquilo que é meu último slide e que é, para mim, duas coisas das mais importantes que eu queria trazer uma reflexão. Quando no início da nossa conversa eu mencionava o pensamento do Goethe, quando nós repartimos o pão, nós saciamos a fome. Quando nós repartimos ideias, nós não permanecemos mais os mesmos. Eu queria alguns desafios profissionais que nós temos hoje. Economias globalizadas. Nós tivemos muito tempo de uma economia de abertura econômica, de desburocratização, de rompimento das fronteiras geográficas dadas pela história e a busca de uma estratégia de integração. Quando eu menciono isso, eu quero lembrar algumas coisas. Com todo o respeito à sabedoria e ao conhecimento de cada um dos senhores do seu tempo, mas quando nós pegamos na história e nós olhamos a história dos gregos, quando nós olhamos o cavalo de Troia, o cavalo de Troia, claro que tinha um lado romântico aqui, a luta pela Helena, do romantismo grego e da Grécia e os troianos, de Atenas e Troia, mas o cavalo de Troia foi essencialmente uma operação comercial. Quando nós olhamos as navegações gregas, era um comércio. Quando nós olhamos as navegações romanas, era comércio. Então, quando nós olhamos a queda de Constantinopla em 1453, com Maomé II destruindo as muralhas de Constantinopla, entrando, o que ele fez foi a interrupção do fluxo comercial da Índia, da China, para com a Europa, notadamente pelos comerciantes e navegadores de Gênova. Daí, os espanhóis e os portugueses começam a fazer as navegações com objetivo puramente comercial. E vão chegar nas Américas, e nós comemoramos o descobrimento da América. Na verdade, a gente deve comemorar os europeus chegando na América, mas nós precisamos lembrar que os chineses já tinham vindo aqui muito antes, e que as frotas chinesas no imperador Ming eram maiores do que os 3 navios Pinta, Ninha e como é que era o terceiro nome? Hein? Santa Maria, Pinta e Ninha. Os chineses já tinham navios muito maiores e tinham uma frota maior, apenas que o Império Chinês se desenvolveu. Mas eu estou mencionando isso porque, quando a gente olha, as grandes navegações foram essencialmente navegações em busca de oportunidades comerciais. E quando nós discutimos
a abertura econômica dos últimos tempos, nós vamos discutir isso como uma abertura essencialmente de aproximação dos povos para gerar oportunidade de trocas de produtos e serviços de tecnologia, visando uma melhoria da qualidade de vida do ser humano. Então, feito esse comentário, daí eu vou para o segundo ponto de desafiantes e desafiados. Desafiantes e desafiados, nós, ao longo da história, nós sempre tivemos a seguinte situação. Os países ricos, ditos os 7 ricos, Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Itália e Canadá, eram sempre os grandes dominadores e controladores da Organização Mundial do Comércio e do Acordo Geral de Comércio. Quando nós adentramos aos anos 70 e particularmente aos anos 80 e nos aproximamos dos anos 90 e daí chegamos ao século 21, nós vamos ver que temos um novo grupo de países que desafiam os anteriores, que é a Coreia, o Japão, já estava se preparando desde a Segunda Guerra, e a China, Hong Kong. E daí nós vamos chegar agora num novo grupo de países que são os desafiantes. A China, a Coreia, o Brasil, que tem... o Brasil tem uma situação muito curiosa. De 1900 a 1975, o Brasil foi, durante mais de 100 anos, portanto, começa desde o Dom Pedro II, o Brasil foi o país que mais cresceu em termos de produto interno bruto na história mundial dos últimos 100 anos. Quando nós chegamos final dos anos 70, início dos anos 80, nós tivemos nos anos 70 o milagre brasileiro, mas depois entramos numa crise e que a gente ainda não conseguiu sair. Temos esperança que a sociedade acorde para uma necessidade de se reposicionar no cenário nacional e no cenário internacional, mas nós entramos numa crise e esse Brasil faz parte do grupo dos desafiantes. Se nós olharmos, quando a maioria dos senhores que já têm cabelos encanecidos como o meu, ou que já nem tem essa cobertura que nos protege no inverno, quando nós olhamos os nossos cabelos encanecidos, nós precisamos lembrar que, provavelmente, quando nós estivemos na faculdade, fora os que são mais novos, quando nós estávamos na faculdade, eu tenho 50 anos de formado, na primeira formatura, quando nós estávamos na faculdade, nós éramos 1% da população brasileira que conseguia nível superior. Hoje nós temos... Dependendo do dado estatístico, alguns falam de 12, alguns falam de 20, mas nós temos hoje muito mais oportunidade de acesso às universidades do que nós tivemos na nossa época. Esse acesso à universidade, ainda que eu tenha perdido qualidade em muitos casos, o fato é que eu tenho uma capacidade de multiplicar saberes. Então, o que eu quero dizer? O Brasil hoje pensa mais do que já pensou. Não entende, às vezes, de um planejamento estratégico de longo prazo, mas pensa mais do que já pensou. Então, nós temos hoje China, Coreia, Hong Kong, Taiwan, os tigres asiáticos, a África do Sul, a Rússia e o Brasil como um grupo que desafiam a historicidade dos tradicionais. E tem duas coisas interessantes. Este grupo novo, ele tem riqueza de matérias-primas, ele tem saberes tecnológicos incorporados, e ele tem uma coisa que é importante, o vigor da juventude.
que são os meus ex-alunos, que são os seus filhos, que são os seus netos, que são os seus companheiros, as suas companheiras. E este pessoal vem com entusiasmo de adolescência, com entusiasmo do vigor da juventude, de não mais se conformar com a história do passado, mas querer um novo espaço e um novo cenário no cenário mundial. E é este pessoal que nós não podemos trair. E é esse pessoal que a sabedoria dos nossos cabelos brancos, ou a sabedoria dos nossos conhecimentos, que já perdeu seus cabelos, mas que manteve na sua criatividade, na sua inventividade, nos seus ideais, a vontade de transformar o ser humano para que ele seja o transformador do mundo, como dizia o filósofo francês Michel Coste. Então, nós temos aí um grupo de países desafiantes que não se conformam mais com a história passada, mas que quer um novo rumo. E nós temos aquilo que eu vou chamar da nova ordem mundial. A nova ordem mundial... Quanto tempo eu tenho? Você nunca pode dar um microfone para um professor e dizer que ele está à vontade. Ele não... mais 5 minutinhos. Mas eu tenho uma nova ordem mundial. Para mim recuperar um pouco da nova ordem mundial, eu só vou pegar 2 traços históricos. O mundo babilônico, portanto, eu retorno a 4 ou 8 mil anos atrás, passo pelo Império Grego, pelo Império Romano, passo pela queda de Constantinopla, e daí, quando cai Constantinopla, cria-se em Gênova o Grupo de Gênova. E o Grupo de Gênova, eu hoje de manhã, enquanto eu mateava no meu chimarrão, eu tomo chimarrão todo dia. E como eu vinha mais cedo para cá, hoje, 5h30, eu estava tomando meu mate. E daí eu disse, não, mas o Grupo de Gênova, ele foi criado em 1440, antes já da queda de Constantinopla, e ele converge aquilo que hoje nós conhecemos para o mundo moderno, o Banco Rothschild, o Banco Rockefeller, a Organização Mundial, a ONU, Organizações das Nações Unidas, o Fundo Monetário Mundial, o Banco Mundial, o Grupo Bloomberg, para quem quiser, tem um estudo. Ele envolve as monarquias europeias, envolve o George Soros, o Buffett, o Bill Gates e outras coisas. Esse grupo procura criar aquilo que, didaticamente, a gente chama da ordem econômica mundial. Até outro dia, o presidente De Geroni, da Associação Comercial, me pedia algumas informações e eu recomendei 2 livros, ou 3, eu não me lembro, 2 eu sei. Mas se depois você quiser distribuir, eu tenho isso em e-mail eletrônico, uma relação de 25 livros que tratam sobre essa nova ordem econômica mundial. Lidos, porque não adianta ter livro da biblioteca, lidos, e que tratam, e eu acho que é muito mais uma desordem do que uma ordem. Por que ela é uma desordem? Porque ela influencia na destruição de valores educacionais, ela influencia na destruição de valores humanos, ela influencia na destruição de algumas coisas e ela se fortalece no controle do poder econômico e do controle do poder financeiro, que às vezes utiliza e às vezes desutiliza, que às vezes é útil e às vezes constrói e às vezes desconstrói. Então, mas é um assunto que a gente precisa estar esclarecido. Esses dias o De Geroni me perguntava, e o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer muito, nós podemos esclarecer, porque as lideranças sozinhas não conseguem reagir, mas
a nova ordem econômica mundial tem um pavor do povo unido e fortalecido. Daí a gente entende alguns dos movimentos que ocorrem no Brasil. Quando eu mexo com lideranças, eu castro as lideranças. Mas quando eu mexo com o povo, eu não consigo mexer com o povo enquanto massa. As massas são incontroláveis e a nova ordem econômica mundial tem medo das massas. Então, aqui nós temos uma nova realidade, nós temos um grupo de desafiantes e nós temos uma nova realidade. E daí, para finalizar, meu último comentário, informações de gestão. Eu trato da nova ordem econômica mundial, só isso valeria todo um seminário e não dá tempo. Apenas dizer que nós temos valores contraditórios, coordenados por um grupo econômico e uma sociedade que quer se reconstruir. E há um conflito entre controladores e controlados, desde o mundo babilônico, passando por todos os impérios da Idade Média, o grupo de Gênova e os controladores financeiros atuais. E há quem diga que toda esta facilidade da eletrônica e da informática, dos controles dos bancos, também é parte da ordem. Vocês começaram a imaginar, só para pregar um pouco de terrorismo, que não custa, vocês começaram a imaginar que se todo o teu saldo financeiro hoje controlado por um cartão de crédito, se eu mexer num programa de computador e se der um problema, teu saldo desaparece milagrosamente do banco? E quem vai comprovar que você tinha aquele saldo? Eu apaguei tudo. É terrorismo? É. É possível? É. Olhem que já ocorreu 2 ensaios no ano passado. Não deu um problema com a Microsoft que fechou? Foi obra do acaso ou foi obra planejada? Por enquanto, eu só quero trazer a reflexão. E quando eu trago a reflexão, análise e informações. Quando eu era diretor ainda do programa de mestrado da FAI e diretor de pós-graduação, eu contratei um estudo com 70 empresas aqui do Paraná. Eu peguei 20 empresas da área industrial, 20 empresas da área comercial, 20 prestadoras de serviço e 10 empresas públicas. E fiz a seguinte pergunta: qual é o perfil que você mais precisa de profissional na sua empresa? E houveram 2 respostas que, para mim, mexeram demais e que são fundamentais. Ele me disse: contrata os melhores engenheiros onde eu quiser. Contrata os melhores advogados e contrata os melhores médicos. Contrato os melhores economistas, os melhores administradores. Porém, tenho uma enorme dificuldade de contratar pessoas que saibam tratar e lidar com o ser humano e que tenham habilidades de liderança. E, portanto, as 2 maiores críticas que eu tenho é comportamento humano e lideranças para fazer com as pessoas no contraditório consigam resultados desejados. Segunda questão, então essas 2 coisas. Segunda questão, a informática, por isso que antes eu mencionei, a informática, a internet, a comunicação foi fantástico, nos ajudou um monte de coisa. Eu consigo todas as informações, vocês devem lembrar, porque nós, do nosso tempo, nós íamos para o Tesouro da Juventude, pela Enciclopédia Barça, para fazer pesquisa. Eu mesmo fui muito tempo, eu era estudante pobre, eu não tinha dinheiro para comprar livro, por isso que eu me vingo hoje podendo comprar livro. Mas eu ia na biblioteca pública para fazer pesquisa no Tesouro da Juventude. Hoje, os nossos estudantes pegam o celular e conseguem qualquer trabalho.
inclusive fazem monografia e fazem... alguns tentam até fazer dissertação de mestrado já. Qual é a crítica? Informação eu tenho. Análise e interpretação dessa informação, da utilidade, da pragmaticidade, da aplicabilidade no meu negócio eu não tenho. E este é o grande desafio, por isso que eu coloquei aqui a questão de análise e interpretação das informações. Eu não tenho comportamento e relações humanas, por isso é a questão fundamental. E daí, para finalizar, uma coisa que está na bandeira do estado de São Paulo, que é da liderança. Duco, não ducor. Eu estudei latim 7 anos, 2 anos de grego, portanto, o duco, não duco, é conduzo, não sou conduzido. Está na bandeira de São Paulo. Por isso que São Paulo lidera 56% da economia brasileira hoje, por mais esforço que tenham sido feito para descentralizar de São Paulo, se conseguiu algumas coisas, mas ainda não. O que é que nós precisamos hoje? Conduzo, não sou conduzido. Eu preciso orientar o meu neto, os meus filhos, as pessoas com que eu convivo, para que eles sejam autores da sua história, autores da sua vida, autodeterminados com a sua capacidade de análise e de interpretação dos fatos da história, para que eles possam conduzir esse país e não ser conduzidos pelos destinos de origem duvidosa ou de questões conflituosas. Dito isto, eu fico extremamente agradecido pela oportunidade de estar conversando, caro presidente, de estar refletindo junto, de estar pensando junto. Esse último slide eu não concluo, eu simplesmente trago uma reflexão. Nós precisamos termos um projeto de país, termos um projeto de nação. Lembro que Kennedy dizia quando ainda presidente dos Estados Unidos, não pergunte o que o país possa fazer por você, mas pergunte o que você possa fazer para o seu país. Você não pode resolver o problema do país, mas você pode se autorresolver. E eu sempre terminava com os meus alunos na faculdade, não no sentido de ensiná-los, mas no sentido de estimulá-los a uma reflexão, a uma autodeterminação. A melhor forma que eu tenho é de formar a minha consciência, formar os meus valores, formar o meu autodesenvolvimento. E daí eu me lembro de um livro que diz, a qualidade começa em mim. Eu não resolvo os problemas do país, eu resolvo os meus problemas. Quando eu resolvo os meus problemas, me torno um sujeito com mais valor, com mais princípios, com mais crença, com uma formação melhor. Eu sou mais útil pela sociedade e eu transformo o meu entorno, eu transformo as pessoas com quem eu vivo e daí eu transformo a sociedade. Então, se eu construir o ser humano, ao transformar o ser humano, eu transformo o mundo. Sejamos agentes de transformação, transformando a nós e a cada um dos que convive conosco. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Então, pessoal, agora nós estamos um tempinho para perguntas. Acho que o Jaime Sunier já está com a dele na mão ali. Vamos lá. Veja lá, acho que precisa ligar ele. Muito bom. É isso? Não. Não. Porque... Sem fio. Tem outro sem fio? Não, eu até prefiro, porque eu sempre...
Não tem problema. Da minha parte, só se você... Não, tudo bem. Compartilhamos o microfone. Bom, parabéns, Carol. Eu gostei muito aí da explanação, especialmente essa dissertação final aí da especulação, talvez, especulativo. Mas dizer que, primeiro, eu sou um grande admirador do CIE, fui estagiário do CIE lá no governo e a gente sempre teve uma admiração profunda pelo trabalho que o CIE desenvolve, né? E aqui mesmo, no Instituto de Engenharia, a gente tentou fazer, tivemos alguns estagiários do CIE na minha gestão, o pessoal do Banco de Ideias deve lembrar, a gente tinha um estagiário, inclusive, do Banco de Ideias, com aquela ideia de que os velhos poderiam passar o saber para os mais jovens, né, experiência, tutoria, talvez, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito, que talvez até o Zé Carlos possa, talvez seja a ideia de trazer você aqui, talvez possa trabalhar com isso, né? É uma coisa muito interessante. Mas me chamou a atenção, dentro daquele grupo, trabalho imenso que você faz, a quantidade imensa de pessoas influenciadas pelo CIE, né, que você não tem, num estado como o nosso, né, ninguém na área da agricultura, né? Não sei bem qual que é a limitação para isso. E também, de alguma maneira, você não coloca o terceiro setor, né? Não sei se está dentro da área de serviços, não sei onde é que, se você, talvez, daquela estatística, não explora mais, não sei se ou sim realmente está, né? Mas me parece que a relação entre as entidades do terceiro setor são muito importantes, né? Uma sociedade construída, né, dentro disso, tal. Então, parece importante que o terceiro setor pudesse ser realçado, inclusive incentivado as parcerias. Parece uma parceria, por exemplo, do IEP com o CIE, né, entidades sem fins lucrativos, com trabalhos voluntários, etc., né, que podem se unir, a CP, né, essa mesma linha, né, e poder desenvolver um trabalho junto, que me parece de fundamental importância, né. Então, eu gostaria de... Com relação à agricultura, eu estou fazendo um programa específico para cooperativas e agronegócio. Inclusive, eu tive recentemente na Coamo, tive recentemente na Cocamar, na Cocari. A semana que vem, eu vou estar visitando todas as universidades, os centros de pesquisa e as cooperativas do Oeste e Sudoeste Paranaense, exatamente nisso. E a questão do terceiro setor é uma questão que você levanta com muita propriedade. A gente sempre, historicamente, se preocupou mais com comércio e indústria e nunca se preocupou muito com a questão de serviços, terceiro setor. A gente vem se preocupando muito com isso e, curiosamente, a gente hoje está num trabalho novo. Eu não mencionei, mas eu estou criando agora, até tinha uma reunião ontem que eu anunciei para a nossa equipe interna, eu estou criando uma diretoria de novos negócios, que é exatamente essa prospecção, essa visualização de terceiro setor e o que nós podemos fazer dentro dessa área. Não no sentido de lucratividade, porque nós também sobrevivemos. Eu não preciso ter lucro, mas eu preciso ter superávit. Se eu não tiver superávit, porque é interessante. Duas coisas que eu não disse, e se me permite. A diretoria, toda a diretoria nossa é um trabalho absolutamente gratuito, espontâneo e voluntário. O meu querido, o meu trabalho, minha mulher sempre me diz assim, você não ganha nada e por que você vai tão feliz? E é muito curioso, ela, embora no início foi a pessoa que mais me criticou quando eu saía, eu fui me candidatar ao CIE, agora ela disse, você não vai trabalhar hoje? Então, acho que ela não me quer em casa. Mas é muito curioso, toda a diretoria, todos os conselheiros, nós não ganhamos nada. Então, os funcionários ganham, são bem remunerados, né, Jonas? Eu acho. Mas nós não ganhamos nada, porque... mas eu preciso... De onde é que eu sobrevivo? Dos serviços prestados. Se eu trabalho
Eu tenho renda, se eu não trabalho, eu não tenho renda. Então, quem paga as nossas contas são os empresários, quando contratam o menor aprendiz, quando contratam o estagiário. Essa intermediação, eu tenho alguns centavos aí que me ajudam, eu vivo disso. Eu não tenho ajuda de município, não tenho, embora eu tenha reconhecimento de município, eu tenha reconhecimento do poder do Estado, mas eu não tenho ajuda financeira pública nenhuma, participo das licitações, das concorrências, como qualquer um outro. Então, mas essa área, Sonia, do terceiro setor me interessa muito, está no fronte dos novos negócios. Obrigado pela sugestão e me ajuda muito. Eu quero aproveitar, eu estou criando, independente dos conselhos agora, eu estou criando um grupo de conselheiros ad hoc, que não são permanentes. E vou dizer por que eu não estou colocando como permanentes, porque se eu colocar alguém, um conselheiro, como uma atividade permanente, ele não pode, em nenhum momento, prestar uma consultoria e ser remunerado. Então, eu estou criando um outro grupo, que são de conselheiros espontâneos, voluntários, que possam, em algum momento, ser remunerados. Então, essas suas ideias e esta sua criatividade é muito bem-vinda. Na aridez das nossas reflexões, elas trazem o fomento verdejante da fertilidade da terra e das boas ideias, para que possam crescer novas oportunidades e numa nova floresta de soluções. Professor, parabéns pela palestra. No tópico de desafiantes, o senhor citou alguns países na virada do século, e nós temos um vizinho aqui que poderia ter sido encaixado nesse desafio, que é a nossa querida Argentina, né? Porque eles têm 3 coisas básicas, né, favoráveis: povo, geologia e topografia. Na sua opinião, o problema foi só político ou algum freio, talvez numa ordem mundial mais para trás aí, antes da Segunda Guerra, alguma coisa assim? Por que um país desse nível, que poderia ter se enquadrado naqueles desafiantes que o senhor citou, né, no começo, antes do Japão, China e assim por diante, qual a sua opinião a respeito do nosso querido país vizinho, aí, nossos irmãos? Eu achei, quando você começou o teu comentário, eu achei que você ia falar do Paraguai. Não, e o Paraguai é, na América Latina, neste momento, a nação que mais cresce. E é muito interessante a situação do Paraguai, e aí eu ia até fazer uma retomada. Na Guerra do Paraguai, era o país que estava com uma base industrial na área de indústria de ferros, na área de confecções, e no setor educacional era um dos países mais avançados. Por que o Paraguai perdeu essa questão? Tem aí um conflito, tanto assim que a Guerra do Paraguai, a ata da Guerra do Paraguai foi feita em Londres. Então, é uma coisa curiosa. A Argentina é muito curioso. Já foi a segunda ou a terceira economia mais desenvolvida do mundo. Vale lembrar, nesse ponto, que Portugal também já foi uma das nações mais ricas do mundo durante 300 anos, na época do descobrimento e depois, principalmente com a exploração de escravos, que é uma... A Argentina é muito curioso, com toda a pujança que ela tinha do início dos anos 90, do período do Perón, e em 1942, o Perón e o então Getúlio Vargas, presidente brasileiro,
eles diziam uma frase: o século XXI nos encontrará unidos ou dominados. Isso é de 1942, Getúlio Vargas e Operon. A pergunta é: o que aconteceu que nós perdemos, e notadamente a Argentina perdeu a liderança? Vamos por partes. A Argentina teve a sua riqueza, como o Uruguai também, calcado em carnes, couros e trigo. O Chile teve a sua riqueza calcada em cobre e enxofre, e um pouco em minério. O Uruguai, como a Argentina, couro, carnes e trigo. Com a Revolução Verde, o que foi a Revolução Verde? Foi a entrada de fertilizantes, de adubos químicos na agricultura. E isso fez com que a Europa, que antes importava todos esses produtos, passaram a produzir, pela Revolução Verde, de adubos e inseticidas na Europa, passaram a produzir produtos que forçaram a queda dos produtos argentinos tradicionais no mercado, numa relação de troca. Então, houve uma baixa dos preços e uma perda de renda relativa, por um lado. E, por um lado, não tenha dúvida que a gente não pode deixar de construir, que foi a questão da mudança política. Sem adotar este ou aquele partido, mas os rumos da condução ideológica e política afetam a confiança, a segurança e o nível de comprometimento do povo. E vale lembrar duas coisas que é importante a gente separar. A América Latina é educada pelos jesuítas antes do Marquês de Pombal em Portugal. Quando ele expulsa os jesuítas do Brasil e ele proíbe a educação, a América Latina dos jesuítas, tanto no Chile, quanto na Argentina, quanto no Peru, quanto no Paraguai, eles tinham uma base educacional melhor do que a do Brasil, porque os portugueses, em 1754, quando ainda a gente revê a Revolução, os redutos missioneiros, os portugueses, quando eles devolvem, quando eles expulsam os jesuítas pelo Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, quando eles expulsam os jesuítas, eles dizem: queremos que este povo migre, e eles vão migrar da região de São Borja, de Missione, como é que é? Lá no Rio Grande, agora deu um branco aqui na minha cabeça. De vez em quando me dá isso, viu? Então, mas quando eles expulsam, ele diz: queremos que esse povo vá embora, porque esse povo é culto, e povo culto a gente não pode dominar. Então, nós temos um problema político que precisa ser resolvido na América Latina toda nos últimos tempos, inclusive na nossa querida pátria amada Brasil. Eu não respondi, mas eu criei mais confusão. Então, se eu consigo estimular uma reflexão, já está louca de bom. Ok. Mas é isso aí, né, Antônio? Eu hoje falo para meus... Eu vou contratar alguém lá, eu tenho no escritório lá escrito: você é contratado pelo seu currículo e é dispensado pelas suas atitudes, né? Então, porque falta muito empatia, comportamento, né? Olhar para o outro. Então, a gente tem sentido isso aí, né? Na iniciativa privada, aí, principalmente na área de engenharia. Os engenheiros novos chegam muito sem parte humana, né? Então, dizem que estão melhorando isso nos currículos, mas ainda acho que o povo não chegou no mercado, né? Então, eu só tenho a agradecer o seu tempo, todo esse conhecimento.
E realmente eu tinha esquecido do filósofo, porque nós, como estivemos juntos lá, você tinha terminado a filosofia, nós estamos tendo mais um filósofo no Brasil. Parabéns pelo seu estudo e esse conhecimento todo e sua inteligência, né? Então, o Instituto de Engenharia se sente agraciado. Muito obrigado. E agora nós temos aqui uma pequena lembrancinha essa sua palestra aqui, que é o nosso certificado. Vamos passar aqui uma foto aqui. Passar suas mãos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Só uma última palavra. Primeiro, muito obrigado. Quando Deus criou o ser humano, deu 2 ouvidos e 1 boca, porque é mais sábio saber ouvir do que saber falar. Segundo, todo o meu tempo, eu dei muita aula, desde 1980 eu dou aula em curso de pós-graduação e mestrado. O melhor perfil que eu tive de alunos é engenheiro e médico, porque tem uma formação lógica, uma formação matemática excepcionalmente boa. E quando a gente adentra com essa questão de comportamentos e conhecimentos gerais, é o pessoal que melhor capta. Então, muito obrigado. Obrigado, Zaninho.